Quando a gente pensa em pombogira, é uma energia de movimento, é uma energia de amor, é uma energia que trabalha assim todo o desejo, a paixão, a sensualidade, né? São entidades, sim, dos estímulos, aquele que traz ação, traz movimentação. O que você está precisando nesse dia? Coloca o teu coraçãozinho junto com a tua mente, com os teus pensamentos, e não haja só por impulso. O que de verdade você precisa? O que de verdade é importante para você? Muitas das vezes a gente fica preocupado, fica afoito com tanta coisa, e a gente esquece até das coisas simples, das coisas pequenas. Aquilo que hoje é um grande problema foi ontem um pequenininho problema. E a gente esquece o cotidiano, esquece as coisas simples. O quanto é importante a gente dar atenção para as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Se a gente corrige quando é pequeno, fica tudo muito mais fácil. Se você vai ao médico, né, e faz um trabalho de prevenção, se você vai num consultório odontológico, faz um trabalho de prevenção, você vai ter muito menos dificuldade amanhã. Assim é a vida. A gente pensa muito nos nossos sonhos, nos nossos desejos. E será que nós já não realizamos tantos desejos, tantas vontades? Pombogira sempre olha para a gente com aquela autenticidade, e ela olha nos nossos olhos e sempre faz a gente refletir, pensar e ver o quanto já é importante hoje a vida e o quanto a gente já recebe. Mas pensa nas pequenas coisas, porque na verdade são as coisas mais simples que são as mais importantes na nossa vida. Ela sempre diz, né, a mentora da nossa casa, para ser feliz é tão pouco. Para ser feliz, se você precisa de tão pouco, por que você só busca o muito, o mais? O menos é sempre mais. E é isso que a gente precisa. Na nossa casa, nós somos Umbanda. A gente coloca a vela da pombogira do lado de fora de casa. A gente sempre faz as firmezas. Como você está no templo e os filhos da casa, a gente tem o templo, tem uma tronqueira, todo mundo pode colocar. A gente tem a roça do caboclo, então todo mundo tem a oportunidade de fazer as oferendas lá. Hoje a gente entende, a gente sempre trabalhou dessa maneira, as firmezas da pombogira a gente sempre faz do lado de fora, assim como de Exu a gente põe sempre do lado de fora. A vela vermelha a gente também vai pôr do lado de fora. Caso você mora num apartamento, como o Tássio está lembrando aqui, você põe numa varanda, põe numa... escolhe um canto, mas Paileza mora numa kitnet, né? Não tem varanda. E aí você pode pôr num cantinho da tua casa, onde você faz as firmezas. Eu aconselho, a gente não precisa ter ali uma grande imagem, a gente já tem nos nossos terreiros, mas você pode pôr algo que reverencia a pombogira, que reverencia o Exu, eu sempre falo isso. E aí você pode ali fazer o seu cantinho, onde você põe um cigarro. A gente não vai fazer grandes oferendas dentro de casa. E aí algumas pessoas erroneamente dizem, mas você não leva para dentro da sua casa quem você ama? Você não ama Exu, não ama pombogira? A gente precisa entender onde estão os terrenos, onde estão os pontos de força de cada linha. Oxum a gente venera lá na cachoeira, nós vamos encontrar Oxum nessas águas lindas, cristalinas, que cai depois de uma chuva, a segunda é aquela água que corre, né? Que a gente tem visto algumas enchentes, algumas ruas limpas, parece um riacho, é Oxum descendo e seguindo. Quando a gente pensa no trovão, a gente vai pensar logo em Xangô, nos raios em Ançã, a gente vai encontrar Ogum nas estradas. Eu mesmo vejo um trem, né, passando uma linha de trem, já logo saldo Saravá Ogum, vejo uma árvore bonita, salve o povo da mata, salve Caboclo, Oxóssi, Ossan. Exu, onde é o ponto de força de Exu? Onde é o ponto de força de Pombogira? Na encruzilhada, né, no Calunga, nos mares, nos pontos. Quando nós reverenciamos do lado de fora, nós não estamos menosprezando, pelo contrário, você vai ter um irmão médico, ele trabalha, ele tem um assistente, um enfermeiro. Pode um médico fazer o serviço do enfermeiro? Pode, às vezes o enfermeiro até fazer o serviço do médico? Pode, mas cada qual tem uma função, cada qual tem uma atividade, nem menos nem mais, cada um tem um papel. Quando a gente reverencia, ali é energia de força. E quando nós pensamos nessa falange, a gente pensa na cura do ambiente também, a gente pensa na proteção. E aí, se você tem oportunidade, é ali que elas vão trazer toda a irreverência, toda a autenticidade. Cada falange trabalha num padrão vibratório, num padrão de energia. É isso que a gente precisa entender. E aí, claro que eu vou dar um brado, Laruê, Pombogira dentro da minha casa, Laruê, Exu dentro da minha casa, mas cada qual
tem um ponto de força. É nesse sentido que a gente reverencia. Agora, é claro que eu vou ter um quadro dentro da minha casa que me lembra a pombogira. É claro que eu vou, em alguns momentos, colocar... Na nossa casa, a gente orienta você não colocar uma vela preta, uma vela vermelha dentro de casa. São energias de movimento. E tem gente que mora numa casa pequena. E aí você acende no seu quarto, onde você tem que estar em silêncio. Isso a ciência ensina, gente. No onde você dorme, tem que estar tudo tranquilo, de preferência tudo escuro, o mais escuro possível, o mais silencioso. O celular a gente não deve ter do lado da nossa cama. Quando você coloca uma vela preta, uma vela de vermelha, é uma ação que você está movimentando, é um movimento que você está gerando, e é uma energia de muita ação. E dentro do seu quarto é um lugar para você descansar, tranquilizar sua mente. Na sua cozinha é um lugar para você saborear seus alimentos, cozinhar com todo o amor a sua cozinha. Agora, é claro, tem uma necessidade, aconteceu, e aí é o plano espiritual que vai nos guiando. Arara Karen, cadê você? Karen Francis, Saravá, minha querida. Hoje ela traz a história de uma pombagira. Alguns dizem pombagira velha, pombagira anciã. Linda, é uma história, tem um grande aprendizado. Tudo bom, minha querida? Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite Pai Elias, que todos estejam muito bem e que todas estejam melhores ainda. Hoje a gente celebra o Dia das Mulheres e a gente ainda precisa celebrar o Dia das Mulheres porque a gente ainda existe muita desigualdade, existe muitos ajustes que a nossa sociedade ainda precisa fazer para que a gente tenha uma vida melhor. E não só as mulheres, a gente tem uma vida melhor como sociedade, os homens também, né? Que a gente consiga integrar o masculino e o feminino da melhor forma possível para a gente conseguir todos e todas viverem bem em conjunto. É só quando a gente tem as potências de cada um realmente funcionando que a gente vai ter uma vida boa para todos. E a gente precisa entender isso, tanto os homens quanto nós mulheres também. A gente veio nesse meio tempo conseguindo mais espaço, conseguindo ganhar voz. E aí a gente tem uma ajudinha da pombagira. A pombagira veio nos terreiros com aquela força, com aquela vitalidade, com aquela quebra de paradigmas, quebra de padrões que até então a gente tinha de uma mulher submissa, que precisava submeter-se, que não tinha voz, não tinha vontades. Então a pombagira veio com aquela força de mostrar para todo mundo o que a mulher realmente é capaz. Toda a sua força, vitalidade, sexualidade. Então mostra que a mulher precisa ser feliz, né? Independente do que ela queira fazer. Ela precisa ser feliz. Nós, mulheres, precisamos ser felizes. E hoje eu vou trazer para vocês uma história que é da pombagira Curucaia. Nome diferente. Ela é uma gíria que não é tão famosa quanto as outras nos terreiros, mas tem a sua grande importância. Então vamos lá? Então a história de hoje é da pombagira Curucaia. Essa pombagira é a pombagira mais velha que existe. E ela não é uma pombagira de encruzilhada, mas ela é sim do cemitério. Essa pombagira Curucaia é do Cruzeiro das Almas da Calunga. Ela é uma entidade bastante antiga na seara da Umbanda. Segundo dizem, ela é uma pombagira que tem uma vibração originária da orixá Nanã. E atualmente dizem que pouquíssimos médiuns trabalham com essa entidade e alguns acreditam que ela está prestes a finalizar a sua missão espiritual. Ela é do cemitério e por isso ela não usa preto e vermelho. Ela apresenta-se vestida de preto e amarelo, preto e roxo ou branco e coral. Em seu ponto riscado, tem indicativos desse habitat onde ela atua. E ela apresenta-se como uma velha senhora.
Não gosta de futilidades, preferindo assuntos complexos e de difícil resolução. Ela é sábia. E ao contrário de outras pombagiras, então ela prefere o charuto do que o cigarro ou a cigarrilha, apreciando bebidas fortes como a cachaça, a vodka, gin. É uma senhora vaidosa, adora perfumes e dizem que é ranzinza, mas quem a conhece jamais a esquece. Então a gente ficou com a história de hoje, espero que vocês tenham gostado e um grande viva para todas as mulheres.